Quais são as características que a gente pode identificar numa pessoa com superdotação? Certo. Bom, tem várias características de várias ordens, né? A gente pode olhar na ordem cognitiva, na ordem emocional, na ordem comportamental e numa ordem mais global. Vamos pegar, por exemplo, o comportamento. Tendem a ser pessoas que são muito intensas. Essa intensidade pode se manifestar na forma de um perfeccionismo, na forma de às vezes até uma autossabotagem, especialmente porque a pessoa não sabe que ela tem essa condição. Se você pega um indivíduo que sabe e já trabalhou, ele tende a não se sabotar tanto, ele tende a ter essas questões um pouco mais bem resolvidas. Mas como eu estou imaginando que a gente vai pegar muito mais gente que não sabe, eu vou por aí. Tende a ser uma pessoa que duvida muito de si, duvida muito daquilo que sabe, porque quanto mais você consegue compreender e juntar de informações na tua cabeça, mais detalhado tende a ser o teu conhecimento sobre a realidade, portanto, mais dúvidas você vai gerando, né? Então, são pessoas que têm muitas dúvidas e fazem muitas perguntas, né? Quando são crianças, quando são adolescentes, quando são adultos, pensam muito o tempo todo. Então, se o cérebro dessa pessoa pudesse falar, ele diria assim: eu não consigo parar, eu tenho que estar sempre processando alguma coisa. Às vezes, para eu me distrair, eu tenho que estar processando alguma coisa, aprendendo alguma coisa, porque daí se eu aprender alguma coisa, eu me acalmo. O cérebro diria isso, sabe? Eu não aguento fazer nada, eu tenho pânico de alguma coisa que não faz sentido, sabe? Me peça para ler uma enciclopédia de 1000 páginas, mas não me peça para fazer um negócio que não faz sentido, que isso deixa o indivíduo assim extremamente agoniado. Bem racional. É uma pessoa que analisa tudo, então tem que ser assim, quando você for se relacionar com essa pessoa, tudo tem que fazer sentido, tudo tem que ter lógica, não pode ter pontas soltas, não pode haver contradições. Ela pega as contradições do que você está falando, então ela te lê com rapidez. Então, se você é contraditório, ela te lê e ela vai te jogar essa contradição, ou ela não vai confiar em você, ela vai ficar com... Pô, aquela pessoa falou, e às vezes é uma coisa assim que você falou há 6 meses atrás, por exemplo, né? Às vezes é uma coisa que ela ouviu há 10 anos atrás de você, só que ela cruza aquelas duas informações. Caramba. Então, é uma memória, eles têm uma memória muito vívida, né? Uma memória episódica, que é as cenas, né? As cenas, as cores, as coisas. A memória semântica, que é o significado das palavras. E isso ativa a rede neural de uma forma assim que a pessoa fala mentalmente uma palavra, já vem um significado sobre aquela palavra, ou uma história sobre aquela palavra, ou um assunto que aquela palavra traz. Então, são mentes que têm muita conexão, sabe? Muita hiperconexão entre as associações. Mentes extremamente associativas. Tendem a ser pessoas criativas também. Isso é um problema na escola, porque na escola você, em geral, não tem muito espaço para essa criatividade, ou você tem espaço para uma criatividade que é um pouco mais... incipiente. Uma criatividade... Por exemplo, assim, eu fui visitar uma escola uma vez para colocar o Miguel, a mulher falou assim: aqui a gente tem os contextos de brincadeiras. E os contextos de brincadeiras por exemplo, tem o contexto de desenho. E aí eu pensei assim, putz, mas o Miguel não curte muito desenhar, ele gosta mais de subir no sofá e brincar que ele é o Sonic pulando do sofá, ou seja lá o que for. Então, como é que ele vai fazer um contexto de desenho? Não, mas é que daí ele pode fazer um contexto de desenho mais livre. Aí eu pensei, entendi. Pode ser criativo, mas dentro daquela folha. Não é assim que funciona com o superdotado, porque ele vai querer... Primeiro ele vai querer dizer assim, por que a gente tem que estar sentado com folhas na mesa? Os meus pais não vivem sentados em cima de uma folha fazendo coisas na folha. Os meus pais vivem. Eles resolvem problemas. Por que a escola não é assim? Aí você já quebra as pernas da professora de cara, né? Porque a criança já chega e questiona. Por exemplo, pode ser que uma criança superdotada chegue com 5, 6 anos e fale para a professora assim: professora, eu acho que o que a gente faz aqui na escola é tudo inútil, porque a gente fica aqui só trabalhando coisas dentro da nossa cabeça e não aprende a resolver problema nenhum.
De 6 anos? O meu pai... por exemplo, meu pai... Eu queria saber por que a gente tem que pagar imposto, como é que funciona o mundo, como é que o meu pai consegue dinheiro, como resolver os problemas. E a gente só fica desenhando, recortando. Eu não vejo sentido. Não tem propósito. Eu não quero ir. Ela fala, papai, eu não quero ir. Eu não quero ir porque é tudo besteira. O que tem lá, eu não vou usar aquilo. Uhum. Né? Então, uma criança com 8 anos vai dizer, tá, mas espera aí, essa conta aqui de matemática e tal, por que eu vou usar? Aí o professor fala, não, você pode usar, você tem que aprender. Não, mas você tem que aprender por quê? Não, mas tem que... Porque todo mundo aqui vai aprender. Não, mas eu vou usar onde, sabe? Então, Entendi. são críticas também, né? São críticas, são lógicas. Então já dá para identificar na infância. Dá para identificar, assim... É o ideal, né? Assim que você conseguir entender o que é a condição e você conseguir observar a discrepância daquela criança com outras crianças, você já consegue identificar. Aí vem uma questão muito polêmica que me bateram muito quando eu comecei a trabalhar com esse tema, que é o seguinte: muita gente vai dizer que para você identificar a superdotação, você tem que ter um teste de QI atestando um QI 130 ou mais. Aí eu pergunto o seguinte: quando você está com febre, você precisa de um termômetro marcando o negócio ali? Ou se você está desmaiando, suando, você entende que você está com febre, vai lá e pega o termômetro e confirma, né? Então, a lógica é o seguinte, a lógica que veio antes de eu começar a vir fazer esse trabalho e incomodar muita gente, porque muita gente se incomoda com isso, muitas vezes gente que vive só da venda de uma testagem, por exemplo, entendeu? Então, para ela, o trabalho que eu faço como é que eu vou dizer? É hostil, né? Porque eu tô tentando mexer as coisas e na minha cabeça é assim, quanto mais gente identificada, melhor. E a minha forma mais segura de identificar é observe os comportamentos. Porque qualquer coisa humana você observa pelos comportamentos. Agressividade, você observa pelos comportamentos. Criatividade, você observa pelos comportamentos. Doença, baixa energia, tudo. Por que a inteligência, a criatividade, não? Ué, é estranho, não é? Então é como se fosse assim, uma pessoa depressiva, ela começa a se sentir mal, todo mundo já entende, putz, tá depressivo, vai pro psicólogo, vai pro psiquiatra, vai pro médico, depressão. Então, essa fase de triagem, essa fase de rastreio, existe em tudo. E depois a gente vai e confirma. E a tese que eu defendo é, essa fase de rastreio, essa fase de triagem na superdotação, ela tem que ser feita por toda a sociedade. Todo mundo tem que bater o olho e falar assim, traços de superdotação nessa criança, hein? Manda para não sei quem, manda para lá, manda para o psicólogo, manda para a sala de recursos. E eu vim trazendo esse discurso e a galera não gostou nada. Os profissionais, olha só, os profissionais que eram para ajudar o superdotado não gostaram desse papo. Porque aí você pode dizer assim, peraí, mas se o G consegue fazer o que ele está fazendo, de disseminar tanto essa informação, de que todo mundo consegue bater o olho e ver que uma criança de 3 anos é superdotada, ops, a gente não precisa mais do teste de QI. Ops, a gente não precisa mais da avaliação. Ops. Então, entendem? Então, tipo assim, eu vim com uma proposta que, na minha visão, ela atende mais gente, e eu tô preocupado em atender mais gente, só que, né, quando você inventa o carro, a pessoa que é charreteiro perde emprego. Quando você inventa... O Uber, enfim, o taxista fica bravo. Exatamente, o taxista e o Uber, é o perfeito exemplo. E então a maneira de identificar eu chamo de fenômenos, né? São os fenômenos comportamentais. Então tem vários. Assim, eu tenho uma lista no mapa mental lá meu de mais de 100, assim. Tem muitos. Mas os principais, assim, é profundidade emocional, porque a profundidade emocional tem a ver com a profundidade de aprendizagem. Quanto mais uma coisa te impacta emocionalmente, mais você grava aquela informação. Então, memória e afeto têm uma relação muito importante. Outra coisa é a velocidade do raciocínio, a velocidade e a clareza do raciocínio, o nível de vocabulário, por exemplo, a quantidade de informações que essa mente suporta. Então, a busca dessas pessoas pela novidade ou pelo desafio e pela complexidade, isso é uma característica bem interessante que você não vê normalmente. Se você pega uma criança, um adulto, enfim,
normalmente, eles querem fazer coisas divertidas. O ser humano, assim, quer fazer coisa divertida, prazerosa. Superdotado não necessariamente quer fazer uma coisa divertida e prazerosa. Às vezes, eles querem dominar alguma coisa. E aí, para dominar alguma coisa, eles estão dispostos a sofrer muito. Isso é muito curioso. É um comportamento que você olha e você diz, isso não é natural, isso é muito antinatural. A pessoa vai lá e diz, eu quero ficar muito bom em escrever. E ela fala, eu vou fazer um plano. Uma criança de 10 anos, vou fazer um plano, vou escrever 3 horas por dia durante 10 anos. E aí você olha e diz, epa, que criança esquisita, né? Porque não é o normal. Então, são pessoas muito intensas, né? Muito complexas, muito intensas e muito profundas. E daí pode vir justamente o sofrimento delas, né? Porque essa intensidade, essa complexidade, essa profundidade, ela é muito invalidada pela sociedade em geral. Então, a pessoa chega e ela começa a falar dos seus gostos, seus interesses, né? Das coisas que ela pensa, e ela é encarada como esquisita, como estranha. Exato. Eu ia entrar até nesse ponto, essa palavra esquisita, né? Por que na sua opinião, não sei se isso é algo mundial ou só no Brasil, ou talvez mais no Brasil, que ser superdotado parece meio que ter um problema, entendeu? Sim. Então, tem um vídeo muito interessante de um americano respondendo essa pergunta, que tem uma tese interessante. O vídeo é... Por que as pessoas inteligentes parecem socialmente desajustadas, né? E ele responde uma coisa bem interessante, que na verdade é a mesma opinião que eu tenho. Não são desajustadas, na verdade. As pessoas muito inteligentes ou muito criativas, elas não são socialmente inábeis. O problema é que você quase sempre tem elas no lugar inadequado para elas. Então, o que acontece? A minha experiência de alunos e pacientes de juntar essas pessoas é que essas estranhezas desaparecem. Essas estranhezas desaparecem e as coisas que são muito estranhas naquelas pessoas começam a ser identificadas como extremamente comuns dentro dessa comunidade. Uhum. Então, por exemplo, lives que eu já fiz com os meus alunos, a galera fala assim, eu vou dormir, aí eu acordo, aí eu tenho que ir pro caderno escrever, aí eu não durmo mais. Aí eu também. Cara, então tem estranhezas que a pessoa acha que é estranha, mas é porque ela não consegue ter nenhum tipo de validação no ambiente. Uhum. E aí parece que é esquisito, aquilo que é muito estranho, que é muito distante, que é muito anormal. Mas dentro dessa galera é super normal, né? Várias coisas, então... E não é uma galerinha, né? Não, a gente tem muita gente. A gente tem uma imagem que são poucas pessoas, são exceções. Exatamente. Qual é a porcentagem? Então, o que eu penso hoje, depois de pesquisar muito e pensar muito sobre isso, você tem... você já viu aquela curva de Gauss? Sim. A curva de Gauss, ela é muito frequente em características humanas que não são tão competitivas, tipo altura, peso. Então, a maioria das pessoas tem um peso médio, pouquíssimas pessoas um peso muito grande. Algumas características humanas respeitam essa curva. A inteligência, por exemplo, ela está dentro dessa curva. Então, por exemplo, 2 a 3% das pessoas ali tem uma inteligência muito, muito elevada. Bem pouquinhas pessoas. 60 e poucos por cento das pessoas estão no meio, tem uma inteligência média. E pouquíssimas pessoas têm uma inteligência muito abaixo de incapacitar a pessoa, né? Eu imagino que no Brasil, por exemplo, a gente deva ter umas pessoas... deva ter na ordem de uns 6, 7 milhões de pessoas com condições... com um nível de funcionamento cerebral, porque a superdotação ela vem da genética, ela se expressa num sistema nervoso central mais sensível e responsível ao ambiente. Então, significa que entre aquele cara que consegue decorar trocentas letras ao mesmo tempo e não sei o quê, e fazer cálculos matemáticos infinitos na cabeça, e uma pessoa que já começa a escutar isso que eu tô falando e falar assim, epa, isso tá falando sobre mim, existe um degradê. Então, pessoas que estão dentro desse degradê, umas 6, 7 milhões, por aí.
Agora, se você quer falar do superdotado mais profundo, né, que é aquele cara nível Elon Musk, nível Steve Jobs, assim, muito, extremamente criativo e absurdamente inteligente, aí é um perfil de uma pessoa que é bem mais rara. Por exemplo, de talvez 1 para 30 mil, mais ou menos, a proporção. Caramba. Mas esses caras, eles são poucos. E tem uma maçaroca gigantesca dessas pessoas, né? Milhões. Que ninguém olha. Que na minha opinião, por exemplo, cada vez mais no futuro elas vão ser mais importantes. Porque elas conseguem entender o que está acontecendo, linkar tudo o que está acontecendo, comunicar com as outras pessoas o que eles estão vendo. Então, é como se fosse assim, um grande time, eu vejo. Essas pessoas todas que têm essa condição, elas são um grande time de manutenção do conhecimento humano e de avanço. Porque apesar de você ter livros e enciclopédias, internet e o escambau, tem que ter gente que memoriza isso. Porque o conhecimento da humanidade... Imagina assim, se sai todo o ser humano da Terra hoje, fica todas as bibliotecas aqui. O que acontece com o ser humano com todo o conhecimento que a gente tem aqui? Não acontece nada. Tem que ter pessoas operando o conhecimento que existe disponível na humanidade, né? Genial. E na minha opinião, os superdotados e pessoas com altas habilidades são essas pessoas que operam isso. Então eles pegam aquilo lá, entram na biblioteca, lê um monte de coisa, entra no YouTube, memoriza um monte de coisa, sustenta muita informação na cabeça e faz as coisas girarem. Então, a maioria dos empreendedores são superdotados ou pessoas com altas habilidades. A maioria dos artistas, a maioria dos escritores... Cientistas, muito, muito frequentemente. É a definição de criatividade isso, né? Exatamente. Então, e aí a gente chega na outra curva. Tem a curva de Gauss e tem a curva do Pareto. A curva do Pareto, ela é mais interessante. É uma curva assim. Imagina o gráfico assim, né? Assim. XY. A curva de Pareto, ela começa aqui e ela desce de uma forma muito rápida e ela faz uma onda, assim. O que significa essa curva de Pareto? Significa, por exemplo, de todas as decisões que vocês tomam no podcast aqui de vocês, de cada 1000 decisões, 100 delas é responsável por mais de 80% do resultado, impacto que tem aquelas decisões, é o grosso do impacto. Uhum. Todas as características humanas que são mais competitivas, elas respeitam a lei de Pareto e não a curva de Gauss. O que significa isso? A criatividade, por exemplo. A criatividade quanto maior a criatividade, mais discrepante o impacto das ações dessa pessoa com relação a outras. Isso quer dizer, por exemplo, você pega uma pessoa que Vamos pegar um exemplo aí do Steve Jobs ou esses caras aí, tipo Elon Musk, esses caras que conseguem olhar uma coisa e ver alguma coisa que ninguém viu. Ele consegue ir lá com uma decisão, com uma ideia que ele tem, às vezes uma ideia, né? Putz, e se a gente colocar, por exemplo, a questão do computador? Provavelmente a gente não estaria todo mundo usando o computador hoje de uma forma tão avassaladora se não tivesse a ideia de vamos colocar uma interface gráfica, porque antes o computador era só letra, né? Uhum. Texto. Vamos colocar uma interface gráfica para simular como se a gente estivesse mexendo em alguma coisa acontecendo, porque as pessoas vão lidar melhor com o computador dessa forma, né? Olha que genial isso, é uma coisa que ninguém viu. Então, essa pequena ação tem um impacto avassalador. E aí você pode chegar lá e berrar, espernear e fazer o que você quiser, mas aquela ação, é o Pareto, né? Aquela pequena ação gera um rombo de mudança gigantesca. Então, quando eu comecei a estudar superdotação, eu olhava a superdotação muito mais pelo viés da inteligência. E hoje eu estou olhando a superdotação muito mais pelo viés da criatividade. Certo. Porque o que eu entendi? É preciso muita gente inteligente para tocar uma ideia, mas é preciso talvez só uma pessoa criativa para criar aquela ideia. Então você cria alguma coisa e um monte de gente inteligente toca aquilo. E eu comecei a perceber, conversando com alunos, mesmo alunos que tinham laudo, teste de QI muito alto, que muitas vezes essa inteligência alta não vinha com uma consciência muito ampla e com uma originalidade, sabe? E eu comecei a entender que as pessoas mais criativas, elas tinham uma capacidade maior de gerar essa consciência mais alta, essa consciência mais... Não é mais alta, essa consciência mais ampla sobre as coisas, né? Então, hoje eu tô vendo muito mais que os traços que eu
os traços que eu identifico que tem mais impacto na cultura, na humanidade em geral, são os traços relacionados com a criatividade. Como que a gente pode definir a diferença entre inteligência e criatividade? Perfeito. Ó, inteligência e criatividade é assim. Pensa que duas pessoas estão apostando uma corrida. Uma tá correndo com um Audi super veloz e a outra tá correndo com um Porsche. Quem que ganha a corrida? Aí você vai dizer, putz, não sei, depende do carro, depende do piloto. Então, numa analogia, a criatividade seria o carro. Por quê? Se você vai correr de Porsche contra um Uno, não tem chance. O Porsche e o Uno é aquilo que foi criado, né? Que permite com que aquela velocidade daquela coisa que você quer fazer, que é no caso andar de carro, seja absurdamente exponencializada. Então, se você pega dois pilotos iguais, extremamente top, o cara é assim, alto nível de piloto, e você dá um Uno para um e um Porsche para o outro, você já sabe o que vai acontecer. Mesmo que eles sejam absurdamente velozes, habilidosos, né, astutos, e que eles tenham repertório. Então, inteligência é isso, a capacidade de resolver problemas, velocidade, a sustentação de várias coisas na cabeça, a capacidade de assimilação da realidade. Tudo isso é inteligência. Agora, a criatividade eu vou te dar um exemplo perfeito, assim. Você pega uma pessoa que é PhD em psicologia, que estudou 30 anos, e ela chega e fala 1000 coisas, 1000 ideias, publicou 100 mil artigos, escreveu 10 livros e tudo mais. Aí chega uma pessoa criativa que estudou 5 anos, e ela olha aquele fenômeno e ela diz, pera, isso tudo que esse cara tá falando tá estranho, tá estranho, tá estranho. Ele olha de novo e fala, tá esquisito, tá esquisito. Aí ele começa a sentir uma agonia com aquilo, aí ele sai, vai fazer outra coisa. Aí ele tá tomando banho e pum! Pera aí, mas aquela situação lá, ela é sobre isso, não sobre aquilo. Aí ele volta lá e publica. Aí, bum! Resolveu-se uma questão que aquele outro cara lá tava tentando... Ele tava trabalhando naquela questão há muito tempo, mas ele nunca tinha visto aquela outra coisa, aquele detalhe. Esse é o criativo. Esse é o criativo.